Há momentos em que a vida parece um campo de batalha invisível, onde cada palavra, cada olhar atravessado e cada silêncio pesado tenta abalar a tua mente. É como se o mundo inteiro testasse a tua capacidade de manter o eixo, arrancando de ti a serenidade que ainda resta. Mas aqui está uma verdade que poucos têm coragem de assumir. Não é o mundo que nos destrói. Somos nós que entregamos a chave da nossa paz. Essa entrega acontece em gestos simples, quase imperceptíveis, quando damos importância demais à crítica, quando acreditamos na provocação, quando nos deixamos levar por aquilo que não controlamos. Ser intocável não significa se afastar do mundo. Significa aprender a atravessá-lo sem deixar que ele se instale dentro de ti. Pensa em quantas vezes você saiu do sério por algo pequeno. Um comentário atravessado no trabalho, uma crítica vazia numa rede social, um olhar de desdém em uma reunião de família. O coração dispara, a mente gira, a respiração encurta. E quando você percebe, já respondeu, já se desgastou, já entregou o poder da sua calma ao outro. O que sobra depois é arrependimento. Aquele gosto amargo de quem sabe que poderia ter escolhido o silêncio, mas preferiu a explosão. A filosofia estoica surge justamente nesse espaço entre estímulo e resposta, lembrando que a escolha nunca é do outro, sempre é nossa. Epicteto já dizia, não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. O que ele queria mostrar é que não existe provocação sem a tua permissão. Agora imagine outro cenário. Você caminha pela rua e alguém solta uma ofensa, tentando te ferir. Em vez de reagir, você para, respira fundo e observa. O mundo espera que você perca o controle, mas você escolhe não dar o espetáculo. Nesse instante, você não é mais marionete das emoções, mas senhor delas. A diferença entre os dois caminhos não é o tamanho da ofensa, é o tamanho da consciência. Marco Aurélio, cercado por traições e pressões inimagináveis, escrevia em seu diário: a melhor vingança é não se tornar igual a quem te feriu. Essa frase ecoa até hoje como um lembrete de que se abalar é fácil, mas permanecer firme é arte de poucos. E aqui entra uma metáfora que pode guiar tua mente. Pensa na tua vida como um navio no meio do mar. As ondas vêm, os ventos mudam, tempestades aparecem. O que mantém o navio em pé não é a calmaria externa, é a âncora bem fincada. Essa âncora é a tua mente disciplinada, teu caráter inabalável, tua decisão de não se perder em cada movimento da maré. O mundo sempre vai tentar te empurrar de um lado para o outro, mas quem tem âncora não é levado pelas correntes. Quem não tem, acaba à deriva. Ser estoico é aprender a baixar essa âncora todos os dias, lembrando a si mesmo que nada externo tem o poder de decidir o teu destino. Mas não confunda firmeza com frieza. Ser intocável não é ser de pedra, não é fingir que não sente. Sêneca alertava em suas cartas que o verdadeiro sábio sente a dor, mas não se deixa dominar por ela. A diferença é que ele reconhece a emoção, olha para ela de frente e ainda assim decide não se deixar governar. É como domar um cavalo selvagem. Se você segura as rédeas, ele te leva longe. Se você solta, ele te arrasta para o abismo. Raiva, ansiedade, medo, culpa. Tudo isso pode ser energia bruta que te destrói ou combustível que te impulsiona. A escolha de transformar está sempre nas tuas mãos. E se você duvida da própria capacidade, lembre-se, já houve momentos em que você achou que não ia aguentar e aguentou. Já enfrentou situações que pareciam o fim, mas hoje fazem parte da tua história de sobrevivência. Isso é a prova de que a força já existe dentro de ti, só precisa ser despertada. O estoicismo não te convida a ser frio, mas profundo. Não te convida a evitar a vida, mas a atravessá-la de pé. E cada vez que você escolhe não reagir de forma impulsiva, planta dentro de si uma semente de poder que ninguém mais pode roubar. Esse é o primeiro passo para se tornar intocável. Recuperar o comando da tua mente sem negociar tua paz por provocações baratas. Antes de começar, comenta aqui embaixo da onde você está assistindo, irmão estoico. Quero muito saber até onde essa mensagem está chegando. Se é do sul, do nordeste, de fora do Brasil, vamos começar. Existe uma cena comum na vida de qualquer pessoa. Você acorda com o dia planejado, mas basta um detalhe fora do esperado para tudo se desmoronar dentro de você.
O ônibus atrasou. Alguém falou mais alto do que deveria. A internet caiu no momento mais importante. De repente, não é apenas o acontecimento em si que incomoda, mas a sensação de que o universo inteiro conspira contra você. E é nesse momento que muitos entregam o controle, permitindo que a irritação se espalhe como fogo em palha seca. O estoico, no entanto, aprende que a vida não é sobre evitar faíscas, mas sobre manter a mente úmida, preparada, difícil de queimar. Quem domina esse princípio descobre que nada externo tem a capacidade de arruinar o seu interior. Epicteto dizia que cada provocação é um espelho. Não é o outro que causa a raiva, mas o ponto vulnerável dentro de nós que ainda não foi fortalecido. É desconfortável admitir isso, mas também é libertador porque significa que o poder está em nossas mãos. Pense na última vez que alguém te tirou do sério. A pergunta verdadeira não é por que ele fez isso comigo, mas por que eu dei tanto poder a ele sobre mim. Essa mudança de perspectiva é como virar a chave de uma prisão. Você descobre que não é vítima do comportamento alheio, mas prisioneiro das próprias reações. E quando percebe isso, começa a treinar cada situação como um exercício de fortalecimento mental. Marco Aurélio enfrentava um império em convulsão, guerras, traições, epidemias. Qualquer um no lugar dele teria motivos de sobra para perder o controle. Ainda assim, suas páginas mais íntimas, escritas em silêncio, repetem um conselho simples: não deixe que a raiva dos outros roube a sua serenidade. Ele entendia que reagir no calor do momento é dar ao mundo a chave da própria mente. Se até um imperador, cercado de problemas maiores do que os nossos, buscava refúgio no autocontrole, que desculpa nós temos para justificar a perda constante do eixo? É como se Marco Aurélio nos lembrasse de que ser senhor de si mesmo é a maior das vitórias, mais grandiosa até do que conquistar territórios. Imagine agora que cada pessoa que te provoca é um treinador secreto, colocado no teu caminho para fortalecer teu domínio interno. O colega de trabalho que fala demais, o vizinho barulhento, o familiar que insiste em cutucar feridas. Cada um deles é como um peso na academia da mente. No começo, é pesado, irritante, parece insuportável, mas quanto mais você treina, mais forte se torna. Sêneca chamava isso de ginásio da virtude, porque a paciência, a tolerância e a firmeza não se desenvolvem em dias calmos, mas nos momentos em que somos testados. O que hoje parece insuportável pode se transformar em alicerce da tua paz se você mudar o olhar. É claro que esse caminho não é simples. Haverá dias em que a irritação vence, em que a palavra atravessada escapa da boca antes da razão intervir. Mas até esses dias são parte do processo. O erro não significa derrota, significa treino. O verdadeiro fracasso é se acomodar na desculpa de que eu sou assim mesmo. O estoico nunca se define pelo passado, mas pela escolha presente. Se ontem você caiu, hoje pode se levantar mais consciente. É nesse constante exercício que nasce a liberdade, porque pouco a pouco o mundo perde o poder de acionar teus botões emocionais. Então, da próxima vez que sentir a fúria subindo, não veja o momento como um castigo, mas como uma oportunidade. Respire fundo, observe, pergunte a si mesmo: isso ameaça o meu caráter ou apenas o meu ego? Se for apenas o ego, solte. Esse ato simples é como abrir a mão que segurava uma pedra pesada. A pedra não some, mas deixa de te esmagar. Com o tempo, você perceberá que nada externo consegue te desestabilizar sem o teu consentimento. Essa é a essência da indiferença estoica. Não passividade, mas poder absoluto sobre si mesmo. A decepção é uma daquelas dores que chegam sem pedir licença. Você confiou, acreditou, esperou algo de alguém, e a resposta veio em forma de silêncio, indiferença ou até traição. O impacto é duro, como uma porta batida na cara quando você ainda estava de braços abertos. A mente começa a girar em círculos. Por que fizeram isso comigo? O que eu fiz de errado? Esse questionamento pode consumir dias, meses, até anos de vida. Mas o estoico entende que a decepção, embora amarga, é também um mestre disfarçado. Ela não chega para destruir, mas para revelar. Ela mostra não apenas quem o outro é, mas principalmente quem você escolhe ser diante da frustração.
Sêneca escrevia que as dificuldades fortalecem a mente, assim como o trabalho fortalece o corpo. A decepção é justamente esse peso emocional que poucos conseguem erguer. Ela pode te endurecer, te transformar em alguém desconfiado, amargo, sempre armado contra o mundo. Mas também pode ser o barro que molda uma versão mais forte e consciente de si. Quando alguém te decepciona, você descobre duas verdades. A primeira é que não controla as atitudes alheias. A segunda é que sempre pode decidir o que fará com a dor que sobrou. E é nessa segunda verdade que mora a tua liberdade. Se você escolhe acolher a ferida sem se apegar a ela, a decepção deixa de ser um veneno e se torna uma cicatriz que conta a história. Epicteto nos lembra: as circunstâncias não fazem o homem, apenas o revelam a si mesmo. A decepção é esse espelho impiedoso que mostra nossa maturidade. Quantas pessoas você já viu que, após serem traídas, se transformaram em versões piores de si mesmas? Passaram a desconfiar de tudo, a tratar com frieza até quem nada tinha a ver com a dor. É como se deixassem o golpe do outro definir o resto de sua vida, mas o estoico escolhe diferente. Ele usa a dor como um ponto de virada, não como uma prisão. Ele olha para dentro e pergunta: que lição esse momento traz? Que limite preciso aprender a colocar? Que força ainda não despertei? Assim, a decepção não quebra, ela fortalece. Imagine uma pessoa que confiava cegamente em todos e um dia sofreu uma grande traição. A primeira reação foi se fechar, levantar muros, cortar laços. Mas, com o tempo, percebeu que isso era como se punir duas vezes, uma pelo que sofreu, outra pelo que se negava a viver. Quando ela decidiu usar a dor para amadurecer, aprendeu a colocar limites sem perder a capacidade de confiar. Essa é a diferença entre viver aprisionado no passado e usar o passado como trampolim. A decepção pode até arrancar lágrimas, mas também pode abrir os olhos para um nível de consciência que jamais seria alcançado sem aquele impacto. Marco Aurélio, cercado de traições até dentro da própria família, escreveu em suas meditações que a dor que vem de fora só tem o poder que você concede a ela. Ele sabia que ser ferido é inevitável, mas permanecer ferido é escolha. Quando entendemos isso, deixamos de esperar que o mundo seja justo e passamos a esperar que nós mesmos sejamos fortes. A maturidade emocional nasce justamente desse entendimento. Não controlamos a mão que nos golpeia, mas controlamos a forma como cicatrizamos. E cada cicatriz pode ser ou uma marca de derrota ou um brasão de vitória. Por isso, da próxima vez que a decepção bater a porta, mude a pergunta. Em vez de "por que comigo?", questione: o que essa dor quer me ensinar? Em vez de se afundar no vazio da falta de reciprocidade, veja ali um lembrete de que esperar menos dos outros e mais de si mesmo é o caminho para a liberdade. Decepções não são sentenças, são convites. E só quem aceita esse convite descobre a força escondida atrás da frustração. No fim, você não é definido pelo que te fizeram, mas pela forma como escolheu reagir. Essa é a chave para transformar a dor em poder e a mágoa em maturidade. Quero agradecer de coração a todos que comentam suas localizações. Muito obrigado. Há dias em que o peso da vida parece insuportável. Você acorda já cansado, antes mesmo de começar, como se a própria manhã fosse um fardo. As contas acumulam, os problemas se empilham, as pessoas decepcionam. É como se o universo resolvesse testar a sua resistência de propósito. Nessas horas, muitos se sentem por um fio, prestes a desmoronar. E talvez você já tenha pensado: eu não vou aguentar. Mas a verdade é que você já aguentou antes. Você já sobreviveu a dores que pareciam maiores do que você. E é exatamente aí que nasce a alma estoica. Não na ausência de dificuldades, mas na capacidade de atravessá-las sem se quebrar por dentro. Epicteto, que viveu como escravo e conheceu na pele as correntes e os castigos, afirmava que as dificuldades mostram o que os homens são. Essa frase é mais do que uma observação, é um chamado, porque estar bem quando tudo vai bem é fácil. O verdadeiro teste é na tempestade. Quando o vento sopra contra você, é aí que o caráter se revela. O estoico entende que resiliência não é teimosia cega, é flexibilidade consciente. É saber que existe dor, mas também existe uma força interna capaz de atravessá-la.
é reconhecer que não dá para evitar os vendavais, mas dá para escolher como passar por eles. Ou se quebra em pedaços ou aprende a se curvar e voltar ainda mais forte. Pense no bambu durante um vendaval. Ele se inclina quase até o chão, mas não se parte. Ele aceita o peso do vento, mas não perde a raiz. Quando a tempestade passa, retorna à sua posição original com elegância, como se nada tivesse acontecido. Agora compare com uma árvore rígida que resiste a todo custo, mas acaba arrancada pela raiz. Quantas vezes em tua vida você tentou ser essa árvore dura demais? Negou a dor, fingiu que estava tudo bem, se obrigou a não demonstrar fraqueza. E no fundo, essa rigidez só aumentou o sofrimento. A mente que se tranca demais apodrece em silêncio. Ser resiliente não é negar a dor, é ter a humildade de se curvar para não quebrar. Sêneca nos lembrava que as dificuldades fortalecem a mente, assim como o trabalho fortalece o corpo. É como se cada crise fosse uma sessão de musculação emocional. O peso é real, o esforço é doloroso, mas o resultado é crescimento. Aquele fim de relacionamento que parecia o fim do mundo. Aquela fase de escassez que te tirou o sono. Aquela solidão que parecia interminável. Todos esses momentos se transformaram em músculos invisíveis que hoje sustentam tua caminhada. Se você está lendo estas palavras é porque já dobrou sem quebrar antes. E isso prova que dentro de você há uma força muito maior do que imagina. Marco Aurélio, mesmo cercado por traições e batalhas sangrentas, escrevia em suas meditações: se você sofre por algo externo, a dor não vem da coisa em si, mas da sua percepção sobre ela. Isso você pode mudar a qualquer momento. Essa frase é um mapa. A realidade externa pode ser dura, mas o que decide se você se quebra ou não é a forma como interpreta o que acontece. Quando você escolhe enxergar a dor como temporária, ela perde parte do peso. Quando lembra que já superou antes, ela se torna suportável. E quando entende que cada curva é uma preparação para voltar mais forte, a tempestade deixa de ser inimiga e passa a ser treino. Por isso, da próxima vez que sentir que não aguenta mais, repita para si mesmo: isso também vai passar, e eu também vou passar por isso. Essa frase é como um escudo invisível. Ela não apaga a dor, mas lembra que nada é eterno, nem a tristeza, nem a crise, nem o peso atual. O vento pode ser forte, mas você pode ser mais forte ainda. Não pela rigidez, mas pela capacidade de se dobrar quando preciso e se levantar quando o momento chegar. Essa é a verdadeira resiliência estoica. Viver de pé, mesmo quando tudo parece desabar, e nunca deixar que o sofrimento externo quebre aquilo que você tem de mais precioso, a tua fortaleza interior. A raiva é traiçoeira. Ela começa pequena, quase invisível, como uma faísca que parece inofensiva. Um olhar atravessado, uma palavra mal interpretada, um atraso que te incomoda. Em segundos, essa faísca encontra combustível e se transforma em fogo, queimando tua calma, tua clareza e até a tua dignidade. Quando percebe, a mente já foi sequestrada e a boca já disparou palavras que não voltam atrás. É como se alguém tivesse puxado um gatilho dentro de você sem pedir permissão. E a pergunta que fica é: será que a culpa é realmente do outro? Ou será que a falta de preparo interno é que abre a porta para esse incêndio? Epicteto, com sua vida marcada pela dor e pela observação profunda do comportamento humano, dizia: se alguém te provoca, saiba que não é a ação dele que te perturba, mas o julgamento que você faz dela. Essa frase é dura de aceitar porque nos tira a desculpa de colocar a responsabilidade sempre nos outros. Mas é justamente nessa dureza que está a liberdade. Porque se a raiva nasce da tua interpretação, então é a tua interpretação que pode ser treinada, moldada e fortalecida. A irritação, nesse sentido, deixa de ser apenas uma fraqueza e passa a ser um professor oculto, sempre disposto a mostrar onde você ainda não domina a si mesmo. Marco Aurélio, no auge do poder, cercado por bajuladores, traidores e inimigos políticos, escrevia todos os dias sobre paciência. Imagine um imperador que podia ordenar a morte de quem o contrariasse, e ainda assim escolhia a calma como virtude. Ele compreendia que, se não dominasse a própria mente, seria dominado pelas provocações alheias. A melhor vingança é não se tornar igual àqueles que te feriram.
anotou em suas meditações. Essa frase resume o que significa ser senhor de si mesmo, não entregar o controle ao caos do outro. Porque quando você reage impulsivamente, quem governa a tua vida não é você, mas a pessoa que te irritou. Pense agora em cada pessoa que desperta tua raiva como um treinador secreto. O motorista que te fecha no trânsito, o colega que fala demais, o familiar que insiste em cutucar feridas. Cada um deles está te mostrando um ponto da tua mente que ainda precisa ser fortalecido. Sêneca chamava isso de ginásio da mente, porque cada provocação é como um exercício de paciência e racionalidade. No início dói, incomoda, parece injusto, mas com o tempo você percebe que cada treino desses te torna mais livre, porque o mundo deixa de ter o poder de apertar teus botões emocionais. É como se pouco a pouco você blindasse os pontos vulneráveis da tua alma. Claro que não significa aceitar abusos ou injustiças calado. O estoico não é passivo, mas escolhe agir no tempo certo, com clareza e não no calor da emoção. É a diferença entre reagir e responder. Reagir é automático, cego, destrutivo. Responder é consciente, firme e nasce do controle interno. O silêncio, nesses momentos, não é fraqueza, é estratégia. Quando você escolhe não reagir imediatamente, cria um espaço entre estímulo e resposta. E nesse espaço está a tua liberdade. Esse espaço é o que separa a marionete do mestre de si mesmo. Por isso, da próxima vez que sentir a raiva subindo, experimente um exercício simples. Respire fundo, contando até 4. Pergunte a si mesmo: o que me irrita agora é real ou é apenas meu ego ferido? Se for só o ego, solte. Repita mentalmente: essa situação é o meu treino. Essa frase transforma o veneno em antídoto. Com o tempo, você perceberá que o que antes te dominava, agora te fortalece. A liberdade verdadeira não é viver sem provocações, mas não ser escravizado por elas. Esse é o treino secreto da mente estoica. Transformar cada irritação em musculação invisível da alma, até que nada mais consiga arrancar de você a paz que já é sua por direito. O medo e a vergonha são como correntes que ninguém vê, mas que pesam como grilhões nos tornozelos. Eles não estão fora de nós, não vêm de inimigos declarados, mas nascem silenciosos dentro da mente. O medo sussurra: e se você falhar? E se rirem de você? E se não for bom o suficiente? Já a vergonha acrescenta: você não é digno, você não merece. Essas vozes invisíveis têm paralisado mais pessoas do que qualquer prisão física. Quantos sonhos você já enterrou por medo de ser julgado? Quantas vezes escondeu a própria verdade por vergonha de não ser aceito? O que aprisiona não é a realidade, é o fantasma criado pela imaginação. Marco Aurélio, que comandava legiões e enfrentava ameaças diárias, escrevia para si mesmo: não se deixe paralisar pelo medo de agir. O medo existe apenas na sua imaginação. Essa frase, vinda de um imperador cercado por riscos reais, desmonta as desculpas que criamos todos os dias. Porque o medo quase nunca é sobre o agora. Ele é sobre um futuro inventado, cheio de "e se?". E o problema é que, enquanto você alimenta esses cenários na mente, a vida passa diante dos seus olhos. O tempo não espera que você crie coragem. O tempo segue. O que você perde por ceder ao medo não volta. E o estoico entende que coragem não é ausência de medo, é agir apesar dele. A vergonha, por sua vez, é ainda mais cruel porque se disfarça. Ela se esconde atrás de sorrisos forçados, de piadas para encobrir insegurança, de silêncios que na verdade são medo de mostrar a própria essência. Talvez você tenha carregado uma frase dita lá atrás: você não serve, você não é capaz, você é uma vergonha. E essa ferida foi moldando cada escolha ao longo da vida. Mas Sêneca lembrava: a pessoa que tem vergonha de suas circunstâncias está colocando sua dignidade nas mãos do acaso. Em outras palavras, você dá ao passado o poder de decidir o teu futuro. E enquanto isso acontece, você se esquece de que a dignidade real não vem da opinião dos outros, mas da retidão do teu caráter. Imagine uma pessoa que sonhava em cantar, mas calou a própria voz por medo do riso alheio. Anos depois olha para trás e se pergunta: e se eu tivesse tido coragem? Essa pergunta amarga é o preço do silêncio. Agora imagine essa mesma pessoa,
ainda insegura, mas que decide cantar mesmo tremendo, mesmo desafinando. O resultado não é a perfeição, mas a liberdade. Porque a vergonha perde o poder no momento em que você se mostra inteiro, vulnerável, verdadeiro. O estoico sabe que não há nada mais libertador do que viver alinhado com quem se é, mesmo que isso custe aplausos, porque viver fingindo custa a própria alma. Epicteto dizia: você não é o que te fizeram, mas o que escolhe fazer com o que fizeram com você. Essa frase é um golpe certeiro contra o peso da vergonha. Não importa se te diminuíram, se te ridicularizaram, se te fizeram acreditar que não valia nada. O que importa é o que você decide a partir de agora. Você pode repetir o padrão e viver escondido, ou pode se levantar e transformar a dor em bandeira. Não há vitória maior do que assumir a própria verdade sem pedir desculpas por existir. Essa coragem é rara, mas é justamente ela que diferencia os que apenas sobrevivem dos que realmente vivem. Por isso, faça um exercício estoico. Escreva o nome dos medos que ainda te paralisam. Dê rosto a cada vergonha que ainda te impede de se mostrar. Depois pergunte a si mesmo: esse medo é real ou inventado? Essa vergonha é minha ou foi colocada em mim por alguém? Ao trazer à luz aquilo que antes vivia nas sombras, você enfraquece o poder que esses fantasmas têm sobre você. Coragem não é nunca sentir medo, é não se ajoelhar diante dele. E liberdade não é viver sem falhas, é não esconder mais quem você é. Quando você entende isso, descobre que nenhuma corrente invisível pode resistir a quem se recusa a se esconder. Antes de seguir, quero que você deixe seu comentário. Vocês sabem que eu gosto de ler todos eles. Seguimos então. Vivemos em um tempo em que tudo parece reduzido a números. Quantos seguidores você tem? Quantos likes recebeu? Quanto dinheiro entrou no fim do mês? Qual foi sua última conquista? É como se a sociedade tivesse transformado a dignidade em planilha. E quando os números caem, muitos desmoronam, acreditando que o próprio valor desapareceu junto com eles. Mas aqui está uma verdade cortante. Você não é suas métricas. O que te define não é o saldo bancário, nem as medalhas, nem os aplausos. O que te define é aquilo que ninguém pode tirar de você: o caráter. Essa é a fortaleza invisível que sustenta tua vida mesmo quando tudo ao redor desmorona. Epicteto dizia: não é o que você tem, mas como você vive, que determina quem você é. Essa frase expõe a ilusão na qual tantos caem, porque quem vive, escravo dos resultados, nunca descansa. Quando conquista, precisa de mais. Quando perde, se sente nada. É uma corrida que não acaba, sempre guiada pela ansiedade de provar algo para o mundo. Mas o estoico não mede grandeza por conquistas externas. Ele sabe que a verdadeira vitória está em se manter fiel aos seus princípios quando ninguém está olhando. A pergunta diária não é: quantos aplausos recebi hoje? Mas: fui honesto, justo e íntegro nas minhas escolhas? Sêneca é prova viva disso. Ele foi poderoso em Roma, mas também exilado. Teve bens confiscados, perdeu prestígio e amigos. Ainda assim escreveu: nada é perdido se a integridade permanecer intacta. Essa é uma lição brutalmente atual. Você pode perder dinheiro, status e reconhecimento, mas se o caráter estiver de pé, você ainda carrega consigo a essência que sustenta tudo. Um homem inteiro não precisa provar nada, porque sua dignidade não está à venda. A paz de viver alinhado com sua verdade vale mais do que qualquer aplauso passageiro. Essa é a riqueza que ninguém confisca, nem o tempo, nem o acaso. Agora imagine um atleta que se prepara anos para uma competição, mas no dia do desafio, uma lesão o impede de participar. Será que ele deixou de ser grande por não ter levado a medalha? A resposta é não. Sua grandeza não está no resultado de um dia, mas na disciplina silenciosa de todos os outros. Ou pense em uma mãe que se sente sobrecarregada, que muitas vezes falha e se culpa por não atingir o ideal perfeito que a sociedade impõe. O valor dela está realmente no desempenho calculado ou no amor e dedicação que oferece diariamente? O mundo pode até medir por resultados, mas a vida reconhece quem você é enquanto entrega. Marco Aurélio escrevia para si mesmo, mesmo sendo imperador: seja firme em seu propósito, mesmo quando ninguém aplaude. Ele sabia que o poder e os títulos eram passageiros. O que ficaria era sua postura diante da vida.
E esse é o alerta para nós. Quando tudo externo cair, quem sobra? Se sua identidade está amarrada apenas ao que conquista, basta um tropeço para perder tudo. Mas se sua identidade está enraizada em valores, você continua inteiro mesmo no fracasso. O estoico entende que ser fiel ao caráter é a única forma de vencer todos os dias, mesmo quando o mundo chama de derrota. Por isso, pratique um exercício simples, mas poderoso. Todas as noites antes de dormir, pergunte a si mesmo: hoje eu fui honesto? Hoje eu agi com justiça? Hoje eu busquei ser melhor do que ontem? Não em resultados, mas em caráter? Essas perguntas constroem uma fortaleza invisível dentro de você. E quando essa fortaleza está erguida, nenhum fracasso externo pode te derrubar. Você não está aqui para ser o mais aplaudido. Você está aqui para ser o mais verdadeiro. Títulos passam, números desaparecem, mas a mente e o caráter que você constrói te acompanham até o fim. Essa é a vitória que o tempo não apaga. Quantas discussões você já entrou só para provar que estava certo? Quantas vezes respondeu apenas para não parecer fraco? Talvez você até tenha vencido o argumento, mas saiu cansado, irritado, com a mente esgotada. Isso acontece porque, na verdade, você não defendeu a verdade, defendeu o ego. E o ego é insaciável. Precisa de aplausos, precisa da última palavra, precisa ser reconhecido. Ele não aceita silêncio, não suporta ser ignorado. Mas quanto mais você alimenta esse ego, mais ele rouba de você a única coisa que realmente importa: a paz. O estoico compreende que a paz vale mais do que qualquer vitória em debates vazios. Epicteto nos lembrava: você não é perturbado pelas palavras dos outros, mas pela importância que dá a elas. Essa frase é como um espelho que mostra nossa própria escravidão, porque não é o que dizem que dói, é a nossa necessidade de provar o contrário. Imagine uma pessoa que, ao ser criticada em público, passa horas remoendo, planejando respostas, ensaiando justificativas. O crítico já seguiu em frente, mas ela permanece prisioneira do ego. Isso é viver em cativeiro, com correntes invisíveis. O estoico, ao contrário, entende que nem toda crítica merece resposta, que nem toda provocação exige contra-ataque. Ele age apenas quando há necessidade real, não por vaidade. Marco Aurélio, imperador cercado de bajuladores e inimigos, poderia gastar a vida inteira em confrontos inúteis. Mas escrevia: a melhor defesa é o desprezo silencioso à provocação. Ele tinha poder para calar qualquer opositor, mas escolhia o silêncio quando sabia que a batalha não valia a energia. Esse é o sinal de verdadeira grandeza. Não se rebaixar para provar algo a quem não merece, porque enquanto o mundo grita, quem escolhe o silêncio consciente domina a cena. A paz não é ausência de confronto, é a sabedoria de escolher qual confronto merece tua energia e qual é apenas ruído. Pense nas últimas discussões em que você entrou. Quantas delas realmente mudaram algo? Quantas te deixaram mais leve? A maioria não passa de jogos de ego. Quem fala mais alto, quem mostra mais argumentos, quem derruba o outro. Mas no fim, o que sobra? Cansaço, ressentimento e tempo perdido. Quando você olha de fora, percebe que não havia nada para ser provado. O estoico se pergunta: isso ameaça meu caráter ou apenas meu orgulho? Se é apenas o orgulho, ele solta. Porque entende que a paz é mais valiosa do que a vaidade. Essa escolha não é covardia, é inteligência. Sêneca dizia que quem é guiado pelo ego é escravo da opinião alheia. Essa frase revela uma armadilha moderna. Vivemos tentando proteger uma imagem que nem sempre é verdadeira. Respondemos a críticas para manter aparências, entramos em debates para não parecer fracos, defendemos pontos inúteis só para manter uma máscara. Mas, no processo, nos perdemos de quem realmente somos. Defender o ego pode te dar vitórias momentâneas, mas defender a paz te dá liberdade duradoura. O silêncio, quando escolhido com consciência, não é derrota. É a maior forma de vitória. Preservar o que nenhum ataque pode roubar, a serenidade. Por isso, pratique um exercício simples. Na próxima vez em que for provocado, respire fundo e pergunte: isso vai importar daqui a 5 dias, 5 meses, 5 anos? Se a resposta for não, não desperdice sua energia. Escolha a paz. Solte a necessidade de ter razão, porque no fim,
Quem realmente vence não é quem grita mais alto, mas quem dorme em paz com a própria consciência. Escreva dentro de si: minha paz vale mais do que o meu ego. Repita isso até que se torne natural. Essa decisão é uma das maiores provas de maturidade estoica. Preferir a serenidade ao espetáculo e a verdade interna à aprovação externa. Poucas coisas corroem mais a alma do que viver interpretando papéis para ser aceito. Quantas vezes você já abaixou a voz para não incomodar? Riu de algo que não achava graça só para se encaixar? Disse sim quando queria gritar não. Esse tipo de adaptação parece inofensiva no começo, mas aos poucos vai te afastando da tua essência, até que, em algum momento, você olha no espelho e já não reconhece quem está ali. Viver assim é existir sob a tirania da validação externa, entregando ao mundo o poder de moldar a tua identidade. O estoico entende que a pior prisão não é a de muros e correntes, mas a de trair a si mesmo para caber em lugares que não foram feitos para você. Epicteto já advertia: primeiro diga a si mesmo o que você quer ser, depois faça o que precisa ser feito. Essa frase é um chamado para definir princípios antes de se deixar arrastar pelas pressões externas, porque se você não decide quem é, o mundo decide por você. E o mundo não é confiável. Ele muda de opinião a cada estação, a cada moda, a cada tendência. Quem vive tentando acompanhar esse ritmo se desgasta, se perde e, no fim, nunca encontra paz. O estoico, ao contrário, finca raízes no caráter. Ele sabe que pode perder oportunidades, pode desagradar muita gente, mas jamais abrirá mão de viver em acordo com sua consciência. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, escrevia para si: seja firme em seu propósito. Não se contamine com as vontades dos outros. Se até alguém com todo o poder do mundo precisava se lembrar disso, o que dizer de nós? É fácil se contaminar com expectativas externas, da família, dos colegas, da sociedade. É fácil vestir máscaras para agradar. Mas a autenticidade exige coragem rara. A coragem de dizer: eu não me vendo, eu me honro. Essa frase não é arrogância, é compromisso com a própria essência. E quando você se honra, não importa o que o mundo pense, porque você já tem dentro de si a validação que importa. Musônio Rufo, mestre de Epicteto, dizia: a maior vergonha é fingir ser o que você não é apenas para agradar os outros. Essa afirmação revela a raiz da liberdade estoica. Não existe vida plena se você precisa se esconder o tempo todo. Quem vive em função da aceitação alheia está sempre em dívida, sempre cansado, sempre se traindo. Mas quem vive de acordo com seus valores pode perder aplausos, mas nunca perde respeito próprio. E respeito próprio é a base de qualquer serenidade. Sem ele, não há paz, apenas teatro. Com ele, você descobre uma forma de liberdade que nem a rejeição consegue destruir. Para despertar essa autenticidade, faça um exercício prático. Pegue papel e caneta e escreva: quais valores eu jamais devo negociar, mesmo quando ninguém está olhando? Talvez seja honestidade, lealdade, compaixão, coragem. Esses valores são a tua muralha invisível, o escudo que te protege das pressões externas. Depois, identifique quais ambientes ou pessoas tentam te afastar deles. Pode ser um trabalho que exige mentiras, uma amizade que incentiva vícios, um relacionamento que te obriga a ser quem não é. Reconhecer esses espaços é o primeiro passo para libertar-se deles. Porque defender quem você é significa muitas vezes abrir mão de ambientes que corrompem a tua essência. E lembre-se, autenticidade tem preço. Você pode perder oportunidades, pode desagradar quem queria te manipular, pode caminhar sozinho em certos momentos, mas esse preço é pequeno comparado ao custo de se trair diariamente. A vida é curta demais para ser vivida como teatro. No fim, a única companhia garantida é a sua própria consciência. Se ela estiver em paz, você terá vencido. Se ela estiver em guerra, nenhum aplauso compensará. Por isso, escolha se honrar. Defenda quem você é, mesmo que isso signifique nadar contra a corrente. Porque nada é mais estoico do que permanecer inteiro num mundo que tenta te dividir em pedaços. Antes de seguir, quero mandar um abraço forte para a irmã Maria Aparecida, que está acompanhando a gente direto de Capitão Andrade, em Minas Gerais, e disse que ama cada vídeo.
Maria, sua presença aqui, é como aquela prosa boa em porta de casa no interior mineiro, simples, sincera e cheia de calor humano. Saber que os vídeos tocam seu coração e fazem parte do seu dia enche nossa comunidade estoica de alegria e sentido. É bom demais ter você com a gente nessa caminhada de sabedoria e transformação. Interior Maria Aparecida. Um abraço, minha querida, seguimos então. De nada adianta conhecer as lições do estoicismo se elas ficam apenas no campo das ideias. A filosofia não foi feita para decorar frases bonitas ou colecionar citações de sábios, mas para ser praticada na rotina, nas situações banais e também nos grandes desafios. É no calor do dia a dia que a teoria é testada. Se você acorda, lê uma frase de Marco Aurélio e minutos depois já explode com o primeiro problema, é sinal de que a filosofia ainda não atravessou da mente para a vida. O estoico verdadeiro não é aquele que sabe muito, mas aquele que aplica um pouco todos os dias, até se transformar por dentro. Sêneca escrevia cartas que não eram tratados acadêmicos, mas orientações para viver melhor. Ele lembrava que a filosofia deve ser como remédio, tomada diariamente em pequenas doses. Isso significa que não adianta esperar a crise chegar para tentar aplicar o estoicismo. O treino precisa ser constante, mesmo em dias calmos. É como fortalecer músculos antes da prova de resistência. Quem só busca sabedoria quando a tempestade já começou, dificilmente terá firmeza para atravessá-la. Por isso, cada pequena irritação, cada desconforto, cada desafio simples é um campo de treino para a mente. O cotidiano é o ginásio invisível onde a virtude se constrói. Epicteto aconselhava seus alunos a começarem o dia estabelecendo um pacto consigo mesmos. Ele dizia: ao sair de casa, diga a si mesmo: hoje encontrarei pessoas curiosas, ingratas, arrogantes, mas nenhuma delas tem o poder de me ferir, a não ser que eu permita. Esse exercício, repetido toda manhã, é como vestir uma armadura psicológica. Você já entra no dia preparado, consciente de que o mundo terá provocações, mas que nenhuma delas precisa roubar a tua paz. Essa antecipação é uma prática estoica poderosa. Esperar dificuldades não para se desesperar, mas para não se surpreender. Assim, quando a irritação surge, você já a reconhece como treino. Marco Aurélio também tinha seu próprio ritual. Todas as noites, escrevia em seu diário, revisando o que havia feito, onde havia falhado, onde havia agido com virtude. Esse hábito simples é um espelho para a alma. Perguntar a si mesmo: hoje fui justo? Hoje fui honesto? Hoje escolhi a paz em vez do ego? Cria uma disciplina que fortalece o caráter dia após dia. Não se trata de perfeição, mas de progresso. O erro do dia não é motivo de culpa, mas de aprendizado para o próximo. Esse olhar constante para dentro é o que diferencia quem apenas fala de filosofia de quem realmente a vive. E aqui está um detalhe importante. A prática não é sobre grandes feitos heróicos, mas sobre pequenas escolhas consistentes. É escolher respirar fundo, em vez de responder no impulso. É optar pelo silêncio em vez da discussão inútil. É valorizar a verdade interior em vez da aprovação externa. Cada decisão parece pequena, mas é como tijolo após tijolo construindo uma fortaleza. Quando a tempestade chegar, porque ela sempre chega, você já terá os alicerces firmes. O estoico não espera o mundo ser leve, ele se prepara para ser forte. E essa preparação acontece nas escolhas mais simples do dia. Por isso, experimente este exercício. Ao acordar, repita para si mesmo 3 frases. Eu comando minhas emoções. Eu escolho a paz. Eu honro quem eu sou. E ao deitar-se, pergunte: fui fiel a essas escolhas hoje? Esse ciclo simples, repetido com disciplina, transforma qualquer vida. Porque o estoicismo não é um evento único, mas uma caminhada diária. Ele não exige que você nunca falhe, mas que nunca deixe de tentar. A prática constante é o que transforma a teoria em hábito, e hábito em caráter. E caráter, no fim, é o que sustenta tudo. Muita gente encara os testes da vida como castigos, como se o universo estivesse contra elas. A perda do emprego, a doença inesperada, a traição, a crise financeira, tudo parece uma sentença cruel. Mas o estoico enxerga por outro ângulo. Para ele, os testes não são punições, são convites. Cada golpe, cada dor,
cada queda traz consigo uma oportunidade de amadurecer. O sofrimento, quando compreendido, deixa de ser apenas peso e se torna um tipo de escola. A vida não quer te destruir, quer te treinar. E essa visão muda tudo, porque transforma aquilo que parecia obstáculo em ferramenta de crescimento. Epicteto afirmava que as dificuldades revelam o homem a si mesmo. Essa frase mostra que, sem os testes, talvez nunca descobríssemos a força que carregamos. É fácil acreditar que somos fortes enquanto nada nos desafia. Mas quando o chão se abre sob os pés, é aí que conhecemos o próprio caráter. Quantas vezes você só percebeu que era mais resiliente do que imaginava quando não teve outra escolha a não ser resistir? É nesses momentos que a vida escancara a potência escondida dentro de cada um. O teste não aparece para te humilhar, mas para te mostrar até onde você pode ir. Marco Aurélio, em meio a pestes, guerras e traições, escreveu que o obstáculo é o caminho. Essa frase é uma das mais repetidas do estoicismo porque resume uma chave poderosa. Aquilo que você chama de empecilho pode ser justamente a ponte que leva ao próximo nível da tua vida. O problema não é a pedra no caminho, mas o olhar com que você a encara. Você pode vê-la como bloqueio e parar, ou pode usá-la como degrau para subir mais alto. Quem enxerga o obstáculo como inimigo, desiste. Quem o vê como treino se fortalece. O mundo moderno chama isso de resiliência, mas os estoicos já praticavam há 2000 anos. Pense em um ferro sendo colocado no fogo. As chamas não aparecem para destruí-lo, mas para transformá-lo em aço. O mesmo acontece com a alma humana. A pressão, a dor, as perdas, todas essas chamas queimam, mas também purificam. O que sobra depois é mais firme, mais consciente, mais preparado. A vida, nesse sentido, é uma forja invisível. Quem foge do calor nunca se transforma. Quem atravessa o fogo sem se desesperar, descobre a indestrutibilidade que estava adormecida dentro de si. É como se cada teste fosse um martelo batendo, e cada batida moldasse um caráter mais forte. Sêneca dizia que ninguém é mais infeliz do que aquele que nunca enfrentou dificuldades, porque nunca teve a chance de se conhecer. Essa afirmação pode parecer dura, mas é real. Quem vive na zona de conforto nunca testa os próprios limites, nunca amplia a própria mente, nunca desperta a verdadeira potência. O conforto constante embota a alma. É nos dias de luta que aprendemos a respirar fundo, a esperar, a refletir, a amadurecer. A dor ensina o que a comodidade nunca revelaria. Por isso, o estoico não deseja crises, mas quando elas chegam, sabe que ali há um presente oculto. Faça um exercício. Da próxima vez que se sentir testado, em vez de perguntar "por que eu?", pergunte "o que esse momento está tentando me ensinar?". Essa simples mudança de pergunta já transforma o peso em aprendizado. O teste não deixa de doer, mas a dor ganha sentido. E uma dor com sentido é muito mais suportável do que um sofrimento vazio. Quando você encara a vida assim, descobre que cada desafio é uma espécie de mestre severo, mas justo. Ele não aparece para te destruir, mas para te revelar. E quando você começa a ver a vida desse jeito, deixa de temer os testes e passa a aceitá-los como parte da jornada de se tornar inquebrável. Toda perda deixa um vazio. Pode ser o fim de um relacionamento, a morte de alguém querido, a demissão inesperada, a oportunidade que escapou pelas mãos. No primeiro impacto, parece que nada vai preencher aquele espaço, como se um pedaço da vida tivesse sido arrancado. É natural sentir dor, chorar, lamentar. O erro não está em sofrer, mas em se prender eternamente a esse sofrimento. O estoico entende que a perda é inevitável, mas o aprisionamento na perda é escolha. A vida é feita de ciclos que se abrem e se fecham, e o segredo está em transformar o que se foi em energia para o que ainda pode ser construído. Epicteto lembrava que nada realmente é nosso, além da nossa mente e da nossa vontade. Tudo o mais pode ser tirado: riquezas, pessoas, saúde, status. Isso não significa frieza ou insensibilidade, mas lucidez. Ao compreender essa verdade, você sofre menos quando a perda acontece, porque já esperava que o mundo fosse transitório. Isso muda o luto em aprendizado. Em vez de perguntar "como vou viver sem isso?", o estoico pergunta
Como posso honrar isso que perdi continuando a viver melhor? Essa mudança de foco é um salto de consciência. O que parecia fim se torna combustível para seguir. Marco Aurélio, em suas meditações, escrevia sobre a morte de pessoas queridas e lembrava a si mesmo: tudo o que amamos é mortal. Amar é já aceitar a possibilidade da perda. Essa frase não é pessimista, é libertadora, porque nos ajuda a valorizar cada momento com quem amamos, sabendo que nada é garantido. Quando a perda chega, a dor é real, mas também é uma prova de que aquilo teve valor. O luto, nesse sentido, não é só sofrimento, é também um tributo. E a melhor forma de honrar esse tributo é continuar vivendo com ainda mais integridade, como se cada perda fosse um lembrete de que o tempo é curto demais para desperdiçar. Pense em uma chama que se apaga. No primeiro instante, tudo parece escuro, mas com o tempo, você percebe que o calor daquela chama permanece em ti, iluminando de outra forma. Assim são as perdas. Elas não levam embora tudo, deixam marcas, memórias, aprendizados. Quantas vezes uma perda não te obrigou a amadurecer, a assumir responsabilidades, a enxergar a vida com mais profundidade? O que parecia o fim, na verdade, foi o início de uma nova versão de você. A perda não apaga a tua história, apenas muda o capítulo. E cada capítulo novo pode ser escrito com mais consciência. Sêneca dizia que o homem sábio não lamenta pelas coisas que não tem, mas se alegra pelas que possui. Essa não é uma frase para minimizar a dor, mas para orientar o olhar. Ao perder algo, você pode se afundar no que falta ou pode agradecer pelo que ainda tem. O vazio existe, mas não precisa dominar toda a visão. Se você perder um emprego, ainda tem a capacidade de trabalhar. Se perder uma relação, ainda tem a capacidade de amar. Se perder bens, ainda tem a capacidade de recomeçar. O foco define se a perda vai te paralisar ou te impulsionar. O que falta nunca é maior do que o que ainda pode ser criado. Por isso, faça um exercício estoico. Escreva 3 coisas que já perdeu e que te ensinaram algo valioso. Depois, escreva 3 coisas que ainda tem e que talvez não esteja valorizando. Esse simples gesto muda a percepção. Você começa a enxergar que cada perda abriu espaço para algo novo e que cada coisa que permanece merece ser cuidada agora. A vida não é sobre acumular e nunca perder, mas sobre aprender a se transformar com cada mudança. E quando você entende isso, a perda deixa de ser prisão e se torna combustível, porque o estoico sabe: nada externo define a sua essência e tudo pode ser usado como matéria-prima para crescer. Muitos enxergam a solidão como castigo, como se fosse sinal de fracasso ou abandono. Crescemos acreditando que estar acompanhado é sinônimo de sucesso e que estar só é prova de rejeição. Mas essa visão é um engano criado pela sociedade que valoriza mais a aparência do que a essência. A verdade é que, quando usada com sabedoria, a solidão pode se transformar em uma das maiores aliadas do crescimento pessoal. É no silêncio que você escuta a própria voz. É no vazio que descobre o que realmente importa. E é na ausência de plateia que você se encontra sem máscaras. O estoico sabe que a solidão não precisa ser um deserto, mas pode se tornar um templo. Epicteto lembrava que nenhum homem é livre se não for senhor de si mesmo. Essa liberdade começa dentro, e a solidão é o espaço perfeito para conquistá-la. Quando não há distrações externas, você é obrigado a olhar para o que carrega por dentro. No início, isso pode ser desconfortável, porque os fantasmas internos aparecem: arrependimentos, medos e inseguranças. Mas é enfrentando esses fantasmas que nasce a verdadeira força. A solidão escancara aquilo que você costuma esconder em meio ao barulho. Ela não é punição, é oportunidade de autoconhecimento. Quem foge dela, foge de si mesmo. Marco Aurélio escrevia suas meditações sozinho, muitas vezes durante campanhas militares ou noites silenciosas. Ele entendia que a solidão era terreno fértil para a reflexão e para o fortalecimento da mente. Em meio a guerras e traições, a companhia mais constante era a própria consciência. Ele dizia: recolha-se em si mesmo, pois lá está a fonte da serenidade. Esse conselho mostra que, quando você aprende a estar bem consigo, nunca estará verdadeiramente só. A companhia interior, quando cultivada, é mais valiosa do que qualquer multidão.
Porque a multidão pode te aplaudir hoje e virar as costas amanhã, mas a consciência te acompanha até o fim. Sêneca também defendia momentos de retiro. Ele alertava que a alma precisa de pausas, assim como o corpo precisa de descanso. Viver sempre cercado de estímulos é como nunca deixar a terra descansar. Ela se esgota, perde fertilidade. O mesmo acontece com a mente. Se você nunca se permite ficar só, sua clareza desaparece. O silêncio é o terreno onde a sabedoria floresce. Quem aprende a usar a solidão como treino, descobre que ela não é ausência, mas presença de si. Ao contrário do que muitos pensam, a solidão pode ser abundância, de foco, de calma, de discernimento. Pense em quantas vezes você tomou decisões erradas apenas porque não queria ficar sozinho. Entrou em relacionamentos vazios, manteve amizades tóxicas, aceitou convites que iam contra seus valores. Tudo para evitar encarar o próprio silêncio. Mas a vida sempre cobra caro quando negociamos nossa paz. A solidão forçada pode doer, mas a solidão escolhida é libertadora. Ela ensina a diferenciar companhia de dependência, amizade de conveniência, amor verdadeiro de apego doentio. Quem aprende a estar só, nunca mais se contenta em se perder só para não sentir vazio. Faça um exercício estoico. Reserve um tempo do seu dia, nem que sejam 15 minutos, para estar completamente só, sem celular, sem música, sem distrações. Apenas você e seus pensamentos. No começo, pode ser incômodo, mas aos poucos, esse espaço se tornará um refúgio. Use esse momento para escrever, meditar, observar a própria mente. Pergunte a si mesmo: o que eu tenho evitado enxergar? Essa prática simples transforma a solidão em ferramenta de fortalecimento. Porque no fim, quem aprende a se sentir inteiro na própria companhia descobre um poder raro, o de nunca mais depender do mundo para se sentir completo. Antes de seguir, quero mandar um abraço forte para a irmã Nelcinea Mendonça, que está acompanhando a gente direto de Juiz de Fora, Minas Gerais, e contou que está estudando o estoicismo há uns 5 meses. Nelcinea, sua jornada é como aquela estrada mineira que vai se desenhando no meio das montanhas, cheia de curvas, mas cheia de aprendizado em cada trecho. Saber que você está mergulhando nessa filosofia, com dedicação, mostra que a busca por sabedoria está viva dentro de você. É bom demais ter você com a gente nessa caminhada de força interior, clareza e transformação. Nelcineia, um abraço, minha querida. Seguimos então. Vivemos em uma era em que todos gritam, mas poucos realmente ouvem. As redes sociais transformaram opiniões em armas, e cada discussão parece uma guerra por atenção. No trânsito, nas filas, nos ambientes de trabalho, o barulho é constante, não apenas de sons, mas de egos disputando espaço. Nesse cenário, o silêncio se torna revolucionário. Não o silêncio da omissão, mas o silêncio consciente, escolhido, que se recusa a alimentar o caos. O estoico entende que o silêncio não é a ausência de resposta, é a resposta mais poderosa quando o mundo espera tua explosão. É nesse vazio que mora a verdadeira força. Epicteto dizia que não é necessário reagir a tudo o que escutamos, pois muitas vezes a resposta é apenas alimento para o conflito. Essa frase revela o segredo do silêncio estratégico. Quando alguém te provoca, espera a tua reação. Quando você não reage, você quebra o jogo. É como se retirasse o combustível da fogueira. O outro queima sozinho, enquanto você preserva sua paz. Esse poder é raro, porque exige domínio interno. É fácil se deixar levar pelo impulso, difícil é respirar e escolher não entrar na dança. Mas quando você consegue, descobre um tipo de liberdade que poucos experimentam. Marco Aurélio também refletia sobre isso em suas meditações. A melhor defesa contra a provocação é o desprezo silencioso. Ele sabia que discutir com todos os que o atacavam seria desperdiçar energia que poderia ser usada para governar e para cultivar virtude. O silêncio, para ele, não era passividade, mas foco. Significava escolher as batalhas que realmente importavam. E quantas vezes nós nos perdemos em confrontos inúteis, gastando tempo e força com palavras que, no fim, não mudam nada. O silêncio, nesses casos, é uma escolha de sabedoria, não de fraqueza. Sêneca lembrava que o homem que fala menos escuta mais e aprende mais. O silêncio não serve apenas para evitar conflitos, mas também para observar. Quando você se cala,
percebe nuances que o barulho esconde, enxerga intenções nas palavras dos outros, entende melhor o ambiente, ganha clareza para agir com precisão. Quem fala demais se perde. Quem sabe se calar, encontra o momento certo de agir. O silêncio é um mestre invisível, sempre ensinando paciência, prudência e foco. Ele não te tira poder, ele multiplica, porque quanto menos você entrega de graça, mais controla o jogo. Pense em quantas vezes você reagiu por impulso e depois se arrependeu. A resposta atravessada, o comentário maldoso, a briga que começou de nada. Agora pense em como teria sido diferente se tivesse escolhido o silêncio. Talvez a situação tivesse morrido ali mesmo. Talvez você tivesse preservado sua energia. O silêncio não resolve tudo, mas ele abre espaço para escolhas melhores. Ele é como uma pausa antes do próximo passo. E nessa pausa, você decide se vai se rebaixar ao nível da provocação ou se vai se elevar acima dela. Essa escolha é o que separa o reativo do sábio. Faça um exercício estoico. Da próxima vez que alguém tentar te provocar, conte mentalmente até 3 antes de responder. Pergunte-se: essa situação ameaça meu caráter ou apenas o meu ego? Se for apenas o ego, cale-se. Se for uma questão de caráter, escolha palavras firmes e breves. Use o silêncio como escudo e a palavra consciente como espada. Esse equilíbrio é a marca do verdadeiro domínio interno. Quando você aprende a usar o silêncio como arma, ninguém mais tem o poder de manipular suas reações. Você descobre que não precisa vencer todas as discussões. Precisa apenas vencer a si mesmo. As críticas sempre existirão. Não importa o que você faça, haverá alguém apontando falhas, julgando intenções, diminuindo conquistas. Para muitos, isso é motivo de dor profunda porque crescemos condicionados a buscar aprovação. Cada crítica negativa parece um corte na autoestima, como se confirmasse uma incapacidade. Mas o estoico não encara a crítica como sentença, e sim como matéria-prima. Ele entende que cada julgamento é, na verdade, uma oportunidade de se conhecer melhor, de corrigir o que precisa e de ignorar o que não faz sentido. A crítica só destrói quem não sabe o próprio valor. Epicteto lembrava que se alguém falar mal de você e aquilo for verdade, corrija-se. Se não for, ignore. Essa sabedoria simples desarma 2 venenos, a arrogância e a insegurança, porque o orgulho cego rejeita qualquer feedback, enquanto a fragilidade absorve tudo como ataque. O caminho estoico está no equilíbrio, ouvir com atenção, filtrar com racionalidade e agir apenas sobre o que é real. Isso transforma cada crítica em professor secreto. O insulto deixa de ser veneno quando você aprende a destilar dele uma lição. É como retirar ouro da lama. O ambiente pode ser sujo, mas o valor que você extrai é puro. Marco Aurélio também anotava em seu diário: se alguém te critica, lembre-se, ele vê apenas uma parte de você, não o todo. Essa reflexão nos ajuda a relativizar os julgamentos. Quem nos ataca enxerga recortes, não a totalidade da nossa jornada. Talvez critique um erro, mas ignore 10 acertos. Talvez veja uma fraqueza, mas não conheça nossas lutas. Por isso não faz sentido entregar a alma a cada opinião. O estoico lembra que só a própria consciência tem autoridade final. O mundo pode aplaudir ou vaiar, mas é o julgamento interno, alinhado à virtude, que decide a paz. Quando você se ancora nesse princípio, a crítica perde o poder de te desestabilizar. Sêneca dizia que quem busca a aprovação de todos perde a si mesmo. E essa é a armadilha do nosso tempo: viver de acordo com os olhos alheios. Hoje, um simples comentário em rede social pode abalar a confiança de milhares, mas o estoico vê isso como treino. Cada crítica injusta é exercício de desapego. Cada julgamento maldoso é academia para fortalecer a indiferença. Não indiferença fria, mas consciente. A escolha de não entregar à opinião alheia o poder de definir o valor próprio. Quanto mais você pratica, mais percebe que a crítica não é inimiga, mas teste diário da sua maturidade emocional. Pense em quantas vezes uma crítica te feriu tanto que você quase desistiu de algo importante. Talvez fosse um sonho, um projeto, um talento. Agora imagine se, em vez de desistir, você tivesse usado aquela dor como combustível.
O mundo está cheio de pessoas que transformaram zombarias em energia para provar o contrário. Mas o estoico vai além. Ele não precisa provar nada ao mundo. Ele transforma a crítica em combustível, não para mostrar aos outros, mas para se tornar mais fiel a si mesmo. A maior vitória não é silenciar quem duvida de você, mas nunca deixar de viver de acordo com a própria verdade. Faça um exercício prático. Na próxima vez que receber uma crítica, anote-a em um papel. Pergunte-se: isso é verdade? Isso me ajuda a crescer ou apenas tenta me ferir? Se for verdade, agradeça mentalmente e melhore. Se for mentira, sorria e solte. Esse simples gesto coloca você no comando, porque no fim, não é a crítica que importa, mas o que você escolhe fazer com ela. O estoico sabe que a mente blindada não é a que nunca é atacada, mas a que nunca se deixa ferir sem necessidade. E cada crítica, quando usada com sabedoria, pode ser a chama que ilumina ainda mais o caminho da tua evolução. De todos os bens que possuímos, o mais precioso é o tempo, e, paradoxalmente, é o que mais desperdiçamos. Você pode perder dinheiro e recuperar, pode perder status e reconquistar, pode perder objetos e comprar de novo, mas cada minuto que passa nunca mais retorna. O tempo é como um rio que corre sem parar, e nós, muitas vezes, ficamos ocupados demais recolhendo pedras, enquanto a corrente leva embora a água que nos mantém vivos. O estoico sabe que a vida não é curta, mas que nós a encurtamos quando a gastamos em distrações, discussões inúteis e preocupações com coisas que não controlamos. Sêneca escreveu em seu tratado sobre a brevidade da vida que não é que temos pouco tempo, mas desperdiçamos muito dele. Essa frase ecoa como um alerta atemporal. Pense em quanto da sua vida já foi entregue a horas intermináveis de fofocas, críticas sem sentido, rolagens sem fim em telas que não acrescentam nada. E quando o dia termina, você sente o peso da inutilidade. O estoico não condena o prazer ou o descanso, mas alerta. A diferença entre o sábio e o distraído está em como cada um usa as horas. Um transforma o tempo em sabedoria, o outro o troca por ilusões. Marco Aurélio também se lembrava disso ao escrever. Você age como se fosse viver para sempre, mas o tempo está passando e cada dia roubado é um pedaço da sua vida. Essa consciência o fazia agir com urgência, não no sentido de pressa, mas de prioridade. O imperador sabia que não podia gastar energia em debates tolos ou em ambições rasas. Ele focava no essencial: ser justo, governar com virtude, cuidar da alma. Esse é um chamado para nós também. Quantas vezes gastamos energia tentando provar algo a quem não importa, enquanto deixamos de lado o que realmente tem valor? A vida é curta demais para esse tipo de desperdício. Epicteto nos ensinava a lembrar diariamente da finitude. Ele dizia que devemos olhar para cada manhã como se fosse a última oportunidade de viver. Esse pensamento pode parecer pesado, mas na verdade traz clareza. Quando você percebe que cada dia é único, não aceita mais viver no piloto automático. Não se entrega a conversas vazias, não se perde em preocupações inúteis, não adia decisões importantes. O estoico transforma a lembrança da morte em combustível para viver melhor. Não se trata de temer o fim, mas de honrar cada instante antes dele chegar. Pense em como seria a tua vida se ao acordar você tivesse plena consciência de que esse dia não se repetirá. Será que gastaria tempo se comparando nas redes sociais? Será que entregaria horas em discussões sem propósito? Ou será que dedicaria mais atenção a quem ama, mais foco no que constrói, mais silêncio para ouvir a própria mente? O tempo, quando visto sob essa lente, deixa de ser apenas uma sequência de horas e se torna um presente que não pode ser negligenciado. Cada instante é investimento ou desperdício. A escolha é sua todos os dias. Faça um exercício estoico. Ao final desta noite, anote em um papel como você usou as últimas 24 horas. Pergunte-se: o que fiz hoje realmente valeu meu tempo? O que fiz foi alinhado com meus valores? Ou apenas preenchi o vazio com distrações? Essa prática simples pode revelar quanto da sua vida está escorrendo por entre os dedos. E quando você enxergar com clareza, poderá corrigir a rota. Porque no fim, irmão, a questão não é quanto tempo temos, mas o que fazemos com ele. O estoico não teme a morte, mas teme desperdiçar a vida.
Se existe algo que escraviza silenciosamente o ser humano, são os desejos descontrolados. Desde cedo, somos ensinados a buscar sempre mais. Mais prazer, mais conquistas, mais reconhecimento. O problema não está em desejar, mas em ser governado pelo desejo. Quando o impulso comanda, a mente perde a direção. Quantas vezes você já se arrependeu de escolhas feitas apenas para satisfazer uma vontade momentânea? Comer além da medida, falar sem pensar, comprar o que não precisava, se entregar a vícios que no fundo só trazem vazio. O estoico entende que quem não controla seus impulsos não é livre, é prisioneiro de si mesmo. Epicteto dizia que a liberdade está em fazer apenas o que depende de nós e não sermos dominados pelo que nos arrasta. Essa frase desmonta a ilusão moderna de que ser livre é fazer tudo o que se quer. A verdadeira liberdade não é satisfazer cada capricho, mas ser capaz de dizer não quando necessário. O homem que não consegue controlar o apetite é escravo da comida. Aquele que não controla o desejo de reconhecimento é escravo da opinião alheia. O que não controla os impulsos da raiva é marionete das provocações. Dominar os desejos é, portanto, construir as próprias rédeas. Sem isso, a vida vira cavalo selvagem que arrasta para onde bem entende. Marco Aurélio, cercado de luxos e prazeres que um imperador poderia ter, lembrava a si mesmo de praticar a moderação. Ele escrevia: "Não se deixe levar pelo que brilha, pois o valor verdadeiro é o que permanece." Isso mostra que até quem tinha acesso a tudo precisava se vigiar. O excesso embota a mente, cria dependência e enfraquece a alma. O estoico escolhe a medida certa. Desfrutar quando é hora de desfrutar, mas nunca se tornar escravo. A diferença está no domínio. Quem domina o desejo usa o prazer como aliado. Quem é dominado por ele perde o eixo e desperdiça a vida em busca de algo que nunca satisfaz totalmente. Sêneca também advertia que a ganância por prazer e riqueza não apenas escraviza, mas multiplica a insatisfação. Ele dizia que quem precisa de muito é mais pobre do que aquele que precisa de pouco. Essa frase revela a armadilha dos desejos. Quanto mais você os alimenta, mais eles crescem. É como tentar apagar a sede bebendo água do mar. Quanto mais bebe, mais sede sente. O segredo da liberdade está em reduzir o supérfluo e fortalecer o essencial. Quando você aprende a contentar-se com pouco, descobre que nunca lhe falta nada. Esse é o tesouro invisível do sábio. Pense em quantas vezes você foi arrastado por impulsos que pareceram irresistíveis na hora, mas que depois deixaram arrependimento. O vício na comparação, a pressa em responder sem pensar, a necessidade de consumir sem necessidade. Agora imagine-se, nesses momentos, você tivesse feito uma pausa de 3 respirações conscientes. Talvez tivesse evitado a compra, a palavra dura, o excesso. Essa pausa é pequena, mas é nela que nasce a liberdade. Não é preciso eliminar todos os desejos, mas aprender a governá-los. O estoico não é contra sentir prazer, mas contra perder-se nele. Ele entende que a vida é mais plena quando os desejos são servos, não senhores. Faça um exercício prático. Na próxima vez que sentir um impulso forte, não atenda imediatamente. Espere. Pergunte-se: esse desejo me aproxima dos meus valores ou apenas alimenta meu ego? Isso que quero agora terá importância daqui a alguns dias? Essa reflexão, repetida com disciplina, vai te mostrar que muitos impulsos são apenas ilusões passageiras. Controlá-los é como erguer muralhas internas que te protegem de ti mesmo. E quando você conquista esse domínio, descobre a liberdade mais rara, a de não ser escravo nem do mundo, nem das próprias vontades. Antes de seguir, quero mandar um abraço forte para a irmã Maria Malta Andrade Lima, que contou pra gente que mora sozinha e vive em uma paz maravilhosa. Maria, sua frase é como um suspiro tranquilo no fim do dia, mostrando que a verdadeira paz não depende de barulho ao redor, mas de silêncio bem resolvido por dentro. O estoicismo nos ensina justamente isso, que morar sozinha não é vazio, é liberdade, é espaço sagrado para cultivar sabedoria e clareza. É bom demais ter você com a gente nessa caminhada de reflexão e força interior. Maria, um abraço, minha querida. Seguimos então.
Muita gente associa liberdade a viver sem regras, sem horários, sem disciplina. Mas o estoico enxerga justamente o contrário. Sem disciplina, não existe liberdade verdadeira. Quem não tem controle sobre a própria rotina acaba dominado pelo caos do mundo. É a vida que decide quando você acorda, o que você come, como você reage, para onde vai sua energia. A disciplina, longe de ser prisão, é na verdade um escudo contra a desordem. Ela organiza o tempo, direciona a força e cria estrutura para que você possa viver de acordo com seus valores. Quem não tem disciplina, vive ao sabor dos ventos. Quem tem disciplina, guia o próprio barco. Epicteto dizia: nenhum grande feito surge sem disciplina. Essa frase é uma verdade incontestável. Imagine um guerreiro sem treino, um atleta sem prática, um músico sem repetição diária. Nenhum deles alcançaria a maestria. O mesmo vale para a mente. Se você não cria uma rotina de fortalecimento, será frágil diante das provações. A disciplina molda hábitos e os hábitos moldam o caráter. Por isso, cada ato simples de disciplina, acordar cedo, praticar silêncio, refletir diariamente e controlar impulsos, se transforma em tijolo na construção de uma fortaleza interior. O estoico entende que a disciplina é a ponte entre o que somos e o que podemos nos tornar. Marco Aurélio praticava diariamente a disciplina da reflexão. Suas meditações eram, na verdade, um exercício constante de ordenar os pensamentos, de revisar erros, de reafirmar princípios. Ele não esperava que a virtude surgisse do nada, mas a cultivava todos os dias como quem rega uma planta. Isso mostra que a disciplina não é algo extraordinário, mas o esforço repetido nas pequenas coisas. E quando a tempestade chegava, ele já tinha dentro de si os alicerces firmes. O mesmo vale para nós. A crise não é hora de criar hábitos, é hora de colher os frutos da disciplina que já plantamos. Sêneca também reforçava essa visão ao lembrar que nenhum vento é favorável para quem não sabe aonde vai. A disciplina é justamente o mapa que orienta para onde vamos. Sem ela, qualquer distração rouba energia, qualquer impulso desvia do caminho. Com ela, mesmo quando a vida aperta, você mantém o eixo. Pense na rotina como uma armadura invisível. Pode parecer pesada no início, mas aos poucos se ajusta ao corpo e te protege em todas as batalhas. Não é rigidez cega, mas constância consciente. É saber quando descansar, quando avançar, quando parar para refletir. Essa constância liberta da tirania do improviso. Pense em sua própria rotina. Quantas horas você entrega ao que não acrescenta nada? Quantas vezes se perde em distrações e depois reclama que falta tempo? O estoico não tem tempo de sobra, ele administra o que tem. Ele entende que disciplina não é viver sem prazer, mas dar ao prazer o lugar certo. Não é viver sem descanso, mas transformar o descanso em parte do treino. Não é viver sem falhas, mas ter estrutura para levantar rápido quando falhar. A disciplina cria clareza, e a clareza cria força. Quem é disciplinado não depende da motivação passageira, mas da solidez dos hábitos. Faça um exercício simples. Defina 3 práticas diárias que fortalecem a tua mente. Pode ser escrever reflexões, praticar silêncio, ler um trecho de um filósofo, respirar conscientemente antes de dormir. Mantenha isso por 7 dias seguidos. Observe como, pouco a pouco, a mente se fortalece, o coração se acalma e a vida ganha ritmo. A disciplina não precisa começar grande, precisa começar consistente. Porque no fim, não é o esforço de um dia que transforma, mas a constância de todos os dias. O estoico sabe, a disciplina é a chave para a liberdade, e quem a cultiva nunca será escravo do acaso. Uma das maiores fontes de sofrimento humano é a tentativa constante de controlar o incontrolável. Queremos que as pessoas ajam como esperamos, que o clima colabore com nossos planos, que a vida siga o roteiro que imaginamos, mas a realidade é implacável. Nada disso está sob nosso domínio. O mundo não se curva às nossas vontades, e quanto mais tentamos forçá-lo, mais nos frustramos. O estoico entende que a paz nasce não do controle externo, mas da aceitação consciente do que não depende de nós. Quando você para de lutar contra o inevitável, descobre uma força tranquila, que não é passividade, mas sabedoria. Epicteto repetia a seus discípulos:
Algumas coisas estão sob nosso poder, outras não. Essa divisão simples é um dos pilares do estoicismo. Está sob nosso controle. Pensamentos, escolhas, atitudes, julgamentos. Fora do nosso controle. Opiniões dos outros, acontecimentos externos, o passado, a morte. No entanto, quase sempre fazemos o oposto. Gastamos energia tentando mudar o que não podemos, enquanto negligenciamos o que realmente está em nossas mãos. É como regar o deserto e esquecer de cuidar do próprio jardim. O segredo do estoico é redirecionar o foco, investir força apenas no que pode ser moldado e soltar o que é inalcançável. Marco Aurélio escrevia em suas meditações: se você sofre por algo externo, não é o acontecimento que te fere, mas a interpretação que você dá a ele. Essa visão é libertadora, porque mostra que, ainda que o mundo seja imprevisível, a mente pode permanecer firme. O imperador, em meio a guerras e pestes, não tentava controlar o caos, mas a si mesmo diante do caos. Essa é a grande inversão estoica. Não é o mundo que precisa se alinhar para você ter paz. É você que precisa se alinhar internamente para não perder a paz diante do mundo. O externo é mar revolto. O interno pode ser porto seguro. Sêneca dizia que nossa mente sofre mais na imaginação do que na realidade. Quando tentamos controlar o incontrolável, nossa mente cria cenários, ansiedades, medos que nos torturam antes mesmo que algo aconteça. Ficamos presos em "e se", em tentativas desesperadas de prever o imprevisível. O estoico corta esse ciclo ao se perguntar: isso depende de mim? Se sim, age. Se não, aceita. Aceitação. Aqui não é desistência, mas inteligência emocional. É compreender que nadar contra a corrente só gera exaustão. Melhor remar com sabedoria, usando a corrente a seu favor. Essa postura não elimina as tempestades, mas impede que elas afoguem a alma. Pense em quantas vezes você perdeu a paz tentando mudar a opinião de alguém, corrigir o destino, controlar a vida. Talvez tenha se desgastado tentando convencer pessoas que nunca mudariam, ou sofrido por situações que nunca estavam em suas mãos. Agora imagine se tivesse investido a mesma energia em se fortalecer, em agir com clareza, em cultivar serenidade. A vida seria muito mais leve, não porque os problemas sumiriam, mas porque você não desperdiçaria mais forças lutando contra o inevitável. Essa é a sabedoria estoica. Deixar de ser escravo da ilusão do controle e se tornar mestre do próprio domínio. Faça um exercício prático. Sempre que se sentir ansioso ou frustrado, escreva em 2 colunas. Na primeira, o que depende de você. Na segunda, o que não depende. Acolha a segunda coluna com serenidade e concentre-se apenas na primeira. Esse simples hábito cria clareza e devolve poder, porque o poder real não está em governar o mundo, mas em governar a si mesmo. Quando você entende isso, descobre que nunca foi fraco, apenas estava desperdiçando energia no lugar errado. E a partir daí, irmão, o mundo pode continuar imprevisível, mas dentro de você haverá uma fortaleza que nada pode abalar. A mente humana tem uma tendência perigosa: focar sempre no que falta. Você pode ter saúde, ter amigos, ter um teto, mas o olhar insiste em se fixar no que não conquistou, no que perdeu, no que ainda não alcançou. Essa mentalidade de escassez cria uma sensação constante de vazio, como se nada fosse suficiente. É o ciclo interminável da insatisfação. Quando chega a conquista, logo nasce um novo desejo. O estoico quebra esse ciclo com uma prática simples, mas poderosa: a gratidão consciente. Não aquela gratidão automática de palavras repetidas, mas a gratidão que reconhece o valor real do que já está presente. Sêneca lembrava que quem não se contenta com pouco, não se contentará com nada. Essa frase revela que a insatisfação não é problema externo, mas interno. O mundo sempre terá mais a oferecer, mas se a mente não aprende a valorizar o pouco, jamais valorizará o muito. Quantos você conhece que têm muito mais do que imaginavam ter um dia, e mesmo assim vivem inquietos, reclamando, frustrados? A gratidão é o antídoto contra esse veneno. Ela não elimina o desejo de crescer, mas impede que o desejo vire prisão.
O estoico agradece primeiro e depois trabalha para expandir. Porque quem não é grato no presente será escravo do futuro. Marco Aurélio, no auge do poder imperial, escrevia em seu diário: "Não deseje o que não tem, mas valorize o que já é seu." Ele entendia que o império podia ruir, que as riquezas podiam desaparecer, mas que ainda assim havia tesouros que ninguém poderia arrancar: o caráter, a sabedoria, o ar que respirava a cada manhã. Essa visão não o tornava conformado, mas lúcido. É essa lucidez que precisamos cultivar, perceber que a vida já é abundante em muitos aspectos e que, ao reconhecer isso, nos fortalecemos para enfrentar o que ainda falta. A gratidão não é passividade, é combustível para viver com mais clareza e serenidade. Epicteto também nos convidava a esse exercício ao dizer: "Não chame de pouco o que já possui. É justamente a falta de gratidão que faz de você um pobre, mesmo tendo muito." Essa frase toca fundo, porque mostra que a pobreza não está no bolso, mas no olhar. O ingrato nunca vê riqueza, só carência. Já o grato transforma até pequenas coisas em fonte de abundância. O pão na mesa, o sol que nasce, a amizade sincera, a saúde do corpo. Tudo isso, quando visto com gratidão, revela que a vida já está cheia de presentes. O problema é que a pressa e a comparação cegam os olhos. A gratidão devolve essa visão. Pense em quantas vezes você se fixou tanto no que queria conquistar que deixou de valorizar o que já tinha. Talvez tenha perdido momentos preciosos com a família porque estava obcecado com o trabalho. Talvez tenha ignorado a própria saúde porque buscava dinheiro. Talvez tenha deixado de aproveitar uma fase simples da vida porque estava sempre correndo atrás de outra. O estoico nos ensina a inverter essa lógica. Antes de correr atrás, pare e reconheça. Antes de reclamar, observe. Porque a gratidão é o chão firme que impede que a busca pelo futuro destrua a paz do presente. Sem ela, até a maior conquista parecerá insuficiente. Faça um exercício estoico. Todas as manhãs, escreva 3 coisas pelas quais você é grato. Não precisam ser grandiosas. Pode ser o ar que respira, o corpo que te sustenta, o abrigo que tem. E à noite, antes de dormir, escreva 3 momentos do dia que merecem gratidão. Esse hábito simples muda a lente da mente. Aos poucos você perceberá que a escassez era ilusão e que a abundância já estava ali, esperando para ser reconhecida. A gratidão, praticada com disciplina, se torna muralha contra a insatisfação. E quem aprende a ser grato já vive em riqueza, mesmo antes de qualquer conquista. Se existe uma coisa certa na vida, é a incerteza. Nenhum de nós sabe o que vai acontecer amanhã. Podemos planejar, imaginar, sonhar, mas sempre haverá fatores fora do nosso alcance. E é justamente essa imprevisibilidade que assusta. O medo do futuro paralisa muita gente. Medo de fracassar, medo de perder, medo de não estar preparado. Mas o estoico entende que a incerteza não é inimiga, é cenário natural da existência. Fugir dela é como tentar parar o vento com as mãos. A coragem estoica nasce não de eliminar a incerteza, mas de caminhar em meio a ela com firmeza e serenidade. Epicteto lembrava: não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. O futuro incerto é uma dessas coisas. Ele não nos fere por si só, mas pela interpretação que damos a ele. Quando imaginamos apenas tragédias, criamos monstros antes mesmo que existam. A mente, então, sofre 2 vezes. Uma no presente, pelo medo, e outra no futuro, se a dificuldade realmente acontecer. O estoico corta esse ciclo ao escolher confiar na própria força. Ele não nega a possibilidade do pior, mas lembra que, se o pior chegar, terá recursos internos para enfrentá-lo. Isso liberta do peso de tentar prever tudo. Marco Aurélio escrevia em meio a guerras e pestes que assolavam Roma: se você teme o futuro, lembre-se de que o enfrentará com as mesmas armas que usa hoje para suportar o presente. Essa frase é um lembrete poderoso de que já enfrentamos desafios antes e sobrevivemos. A mente tende a esquecer disso, mas a verdade é que já superamos dores que achávamos insuportáveis. Essa memória fortalece. A coragem estoica não é ausência de temor, mas confiança construída na experiência de já ter atravessado tempestades. Quem lembra disso consegue olhar para a incerteza
não como ameaça, mas como mais uma batalha a ser vencida. Sêneca dizia que o homem sofre mais por antecipação do que na realidade. Quantas vezes você já deixou de viver plenamente o presente porque estava ocupado demais sofrendo pelo que poderia acontecer? Esse desperdício drena energia e rouba oportunidades. O estoico, ao contrário, pratica o foco no agora. Ele aceita que o futuro é incerto, mas não se perde em cenários imaginários. Ele age no que pode hoje, confia no que construiu e se entrega ao amanhã com calma. A coragem nasce dessa postura, não de saber exatamente o que virá, mas de estar pronto para qualquer coisa. Pense em quantos sonhos foram enterrados por medo da incerteza. Pessoas que deixaram de tentar um novo caminho, de abrir um negócio, de se declarar, de mudar de cidade, tudo por receio do que poderia dar errado. Mas, e se desse certo? A incerteza guarda tanto riscos quanto possibilidades. Quem foca apenas nos riscos nunca descobre as oportunidades. O estoico escolhe agir mesmo tremendo, porque sabe que ficar parado também é escolha, e geralmente a pior delas. A vida só se revela a quem tem coragem de atravessar a névoa do desconhecido. Faça um exercício prático. Quando sentir medo do futuro, escreva no papel 3 cenários possíveis: o pior, o médio e o melhor. Pergunte-se: se o pior acontecer, eu teria forças para suportar? Quase sempre a resposta é sim, porque você já sobreviveu a outras dores. Depois pergunte: se o melhor acontecer, vale a pena tentar? Essa reflexão equilibra a visão e reduz o peso da incerteza, porque no fim, a coragem estoica não é caminhar sem medo, mas caminhar apesar dele. E quando você dá esse passo, descobre que o futuro nunca foi monstro, mas estrada que só se abre para quem ousa avançar. Antes de seguir, quero mandar um abraço forte para o irmão Cristiano Santos, que está acompanhando a gente direto de Maceió, capital de Alagoas. Cristiano, sua presença aqui é como o sol refletindo nas águas claras da sua terra, trazendo luz, calma e força para a nossa comunidade estoica. Saber que o estoicismo chegou até Maceió e faz parte da sua jornada é motivo de alegria para todos nós. É bom demais ter você caminhando com a gente nessa estrada de reflexão e sabedoria. Cristiano, um abraço meu. Querido, seguimos então. Chegamos ao ponto em que todas as lições se encontram. Você percebeu que nada externo define sua essência, que críticas não precisam te ferir, que perdas podem se tornar combustível, que o silêncio é arma, que a solidão pode ser templo, que a disciplina é liberdade, que os desejos precisam de rédeas, que o tempo é o bem mais precioso e que a coragem é o único caminho diante da incerteza. A mensagem central do estoicismo é clara. Você não controla o mundo, mas controla a si mesmo. E esse controle é mais do que suficiente para viver com força, paz e dignidade. O verdadeiro poder não está em dominar os outros, mas em dominar a própria mente. Epicteto, que começou a vida como escravo, provou que a liberdade não é questão de circunstância, mas de consciência. Marco Aurélio, cercado por guerras e traições, mostrou que até o homem mais poderoso pode escolher a serenidade. Sêneca, perseguido e humilhado, ensinou que nada é perdido se a integridade permanece intacta. Esses 3 pilares da filosofia estoica não apenas escreveram palavras bonitas, mas viveram o que ensinaram. Suas vidas foram testemunho de que a sabedoria não é teoria, é prática diária. E essa prática agora está nas suas mãos. O mundo moderno ainda tenta te empurrar para longe desse caminho. Quer que você viva correndo atrás do que não controla, se comparando, se irritando, se afundando em desejos e distrações. Mas você não precisa aceitar esse roteiro. Você pode escolher outro caminho, o caminho da serenidade no meio do caos, da clareza no meio da confusão, da força no meio da fragilidade. Esse é o chamado do estoicismo. Não se trata de eliminar problemas, mas de se tornar maior do que eles. A vida continuará imprevisível, mas você pode se tornar inabalável. Pense em quem você era quando começou esta jornada e em quem você pode ser se aplicar pouco a pouco cada lição. Não se cobre perfeição. O estoicismo não pede que você nunca falhe, mas que nunca deixe de se levantar. Cada respiração consciente, cada silêncio escolhido, cada impulso controlado, cada palavra honesta é uma semente plantada na tua fortaleza interior. E um dia,
Quando olhar para trás, perceberá que aquilo que antes te abalava já não tem mais poder. Você se tornará como o bambu nas tempestades. Pode se curvar, mas nunca se quebrará. Agora, irmão, a escolha está diante de você. Pode continuar sendo marionete das circunstâncias, ou pode se tornar mestre de si. Pode gastar a vida reagindo a tudo, ou pode começar a agir com intenção. Pode viver como todos vivem, ou pode viver como poucos têm coragem de viver, com serenidade, com caráter, com liberdade interior. Essa escolha ninguém pode fazer por você. Ela começa agora, no instante em que você decide aplicar uma única lição que tocou o seu coração. O primeiro passo abre o caminho para todos os outros. E aqui vai meu convite final. Se essa mensagem falou com você, não deixe que ela se perca. Curtiu? Se inscreva no canal, deixe seu comentário e compartilhe. Compartilhe não apenas o vídeo, mas as práticas que aprendeu. Quanto mais pessoas se fortalecerem, mais o mundo se tornará um lugar sereno, mesmo em meio ao caos. E lembre-se, esta caminhada não termina aqui. Recomendo que você continue mergulhando no conhecimento com a nossa playlist Sabedoria Estoica, no canal Estoicismo Racional, onde já temos mais de 200 vídeos preparados para aprofundar cada uma dessas lições. Lá você encontrará reflexões que podem transformar não apenas os teus dias, mas a tua vida inteira. Siga firme, siga profundo, siga estoico.